Dentro das chaves de consciência, por que que a gente traz as chaves de consciência? Não é para você fazer um áudio reflexivo das chaves de consciência e deixar com a pessoa. Porque um áudio reflexivo, apesar de você colocar a sua intenção gravando o áudio reflexivo da chave de consciência, ela ainda não entra neste canal que é o mais importante para o nosso trabalho. E o que que é esse canal? Que é algo que eu trabalho dentro das constelações, na condução de uma constelação familiar, dentro das percepções especiais do campo da constelação. A gente também vai trabalhar essa percepção especial quando a gente conduz uma chave de consciência e uma meditação. Quando a gente está com a pessoa e a gente começa a falar sobre, olha, me fala uma coisa, como que está o seu processo de aceitar a sua diabetes? Como você lida com comer o doce? Como você lida com esses desafios do que você está me trazendo do burnout, desse desafio da empresa que te deixou estressado, de você, que é o exemplo que a Rô deu, de você agora não sair, acordar mais 5 horas da manhã, mas começar a trabalhar às 7 horas e querer trabalhar até às 10. Como você está lidando com esse estresse? Você já entrou nesse processo de aceitação? Porque quando você começa a falar com a pessoa e você coloca a chave de consciência, você vai observar o que está acontecendo no semblante da pessoa, você vai observar os movimentos corporais, isso a gente trabalha no presencial também, os movimentos corporais da pessoa, e aí você vai saber qual é a próxima palavra que você vai dar diante da chave de aceitação. Você vai saber qual é a palavra que aquela pessoa precisa ouvir para ser tocada dentro dessa chave de consciência. Mas para isso não é um lugar onde você vai decorar o que você vai dizer sobre aceitação e vai falar aquilo de forma decorada. E não é um lugar onde intuitivamente você vai estar falando de aceitação, porque senão você vai estar falando de você mesmo quando você somente usa a aceitação. Você tem que entrar num processo onde você entra em sintonia com o grupo ou com aquela pessoa que está dando personal para saber qual é a frase que essa pessoa precisa ouvir a respeito de aceitação, que vai tocar a alma dela para que ela tenha o despertar. Fazendo um parênteses, eu assisti a série Madalena agora, que Jesus fala um monte de coisa, né? E eu sou fã de Jesus, como um mestre mesmo. E aí desde sempre, quando eu vi isso daí, quando eu vejo, e eu também trabalho dessa maneira, o que eu digo para a Rosana é diferente do que eu digo para a Fernanda. Porque a Rosana pode trazer a mesma questão, tô estressada, e a Fernanda dizer a mesma questão para mim, tô estressada, mas para a Rosana eu vou dizer alguma coisa diferente do que eu digo para a Fernanda. E Rô, você teve no presencial. Eu só pude fazer aquele movimento com você, que você sabe do que eu tô falando, porque você estava no presencial, porque eu entrei em sintonia com você. Não foi a minha intuição, porque se fosse a minha intuição eu traria uma situação minha junto com você, alinharia e traria algum outro movimento. Então, a chave de consciência, quando a gente dá a chave de consciência presencialmente para a pessoa, mesmo que seja aqui nesse online, mas eu estou olhando a carinha de vocês, eu sei qual é o caminho da minha fala ao falar da aceitação. Você consegue entender e compreender o que eu estou querendo te dizer? Primeira regra, chave de consciência não se trabalha com áudios reflexivos. O áudio reflexivo é uma sustentação para aquela chave de consciência que nós trabalhamos presencialmente. E aí, isso é uma coisa que eu quero trabalhar com vocês, e a gente vai fazer um aulão ao vivo disso, porque eu estou trabalhando isso nas constelações e eu quero trazer para vocês aqui do Meditation, que é exatamente esse processo da observação, da percepção, da compreensão, da intuição e da sintonia, que é o caminho da percepção para você chegar à solução. E o que é chegar à solução quando a gente traz as chaves de consciência? O chegar na solução, quando a gente traz as chaves de consciência, é conseguir tocar a alma do outro com a nossa fala.
Eu vou aproveitar esse momento para falar exatamente disso, que assim eu já estou gravando e eu já subo lá para a plataforma para quem não pôde vir, tá? O que é essa observação? Você vai falar, olha, então, gente, está todo mundo aqui, eu vou falar sobre aceitação. Vamos falar sobre aceitação. Você não está com problema de autoestima. Então, você está aceitando. O que você não aceita? Porque você estar com problema de autoestima é uma falta de aceitação. E aí, quando eu falo isso, alguém faz um movimento, ou eu me sintonizo com essa pessoa, ou eu observo um movimento que essa pessoa fez, tanto facial aqui pelo Zoom, ou dentro do presencial, através do movimento do corpo. Eu entro em sintonia com essa pessoa, e aí eu sei o que eu vou dizer além disso que eu disse. Então, essa é o primeiro passo, é observar se teve algum movimento físico na pessoa. A partir do movimento físico é ter uma percepção do que está acontecendo além desse movimento físico. E quando você traz a percepção além desse movimento físico, desse olhar, desse gesto, você consegue compreender o que está acontecendo. Aí sim você vai atuar com a sua intuição, porque você complementa tudo isso estando em sintonia com o que aquela pessoa pode estar sentindo, mas não de um lugar do teu conhecimento de vida, não de um lugar das tuas experiências. Por mais que você seja diabético e você está falando com um diabético, por mais que você seja hipertenso e você está conversando com um hipertenso, que é o caso aqui do exemplo que a Rosana está dando, por mais que você não tenha uma autoestima elevada e você está falando com uma pessoa com baixa autoestima. Vocês entenderam o caminho? Então, as chaves de consciência para dar ao vivo, não presencialmente necessariamente, mas ao vivo, em real time. Estou falando e estou olhando para a expressão de cada um de vocês aqui. E eu estou me despindo da minha experiência, da minha vivência em relação à autoaceitação, por exemplo. Eu estou me desnudando da minha baixa autoestima para falar com vocês que não estão com a autoestima elevada. Eu estou me sintonizando para entender que a tua questão de autoestima está em outro lugar, talvez diferente do meu. Talvez eu chegue à conclusão, dentro dessa sintonia, que é o mesmo lugar, mas de um lugar onde eu me recolho. Tudo bem? Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu vou olhar aqui o que foi escrito enquanto eu estava falando. Conseguir tocar a alma do outro com a sua fala. Exatamente, também um exercício de desprendimento para si e enxergar melhor o outro. Seria isso? Sim, foi o que eu falei. Porque a minha base é a constelação familiar, não escondo isso de ninguém. E é uma base que me dá muita sabedoria para aplicar tudo quanto é terapia, mesmo essa ferramenta de meditação que é tão importante. E dentro dessa base é esse conhecimento fenomenológico. E esse conhecimento fenomenológico, o Bert tanto fala, ele se desprende de si mesmo. Quanto menos a gente sabe, mais a gente sabe. A diferença entre psicoterapia fenomenológica e psicoterapia científica é que a psicoterapia científica, e também quando a gente tem uma técnica muito fechada, que é a mesma coisa, a gente vê algo que eu fiz com a Karina, por exemplo, deu esse resultado, fiz com a Fernanda a mesma coisa, deu esse resultado, com a Rosana deu o mesmo resultado, com todo mundo aqui deu o mesmo resultado. Aí o Rony chega e eu vou fazer a mesma coisa. Não é assim. Cada pessoa que entra na nossa frente, cada pessoa que está ali é uma pessoa única, cada grupo é um grupo único. Como a gente vai abordar uma chave neste grupo vai ser diferente como a gente vai abordar no outro grupo. A gente tem um direcionamento, mas essa sintonia ela é extremamente importante para a gente tocar a alma da pessoa. Porque esse é o objetivo das chaves de consciência. Ok? É isso mesmo, Fernanda. Respeito à individualidade. E não é só o respeito à individualidade, é o esvaziar mesmo, é o saber que a gente não faz nada, a gente só tá como um canal.
É esse lugar de que tudo é tudo, todos somos um mesmo, mas ao mesmo tempo nada é igual. Nunca uma folha vai ser igual à outra. Nós somos 7 bilhões de seres humanos encarnados na Terra, 7 bilhões de seres humanos diferentes. Ninguém é igual a ninguém. Não existe clones, não existe cópia. É isso. E a fenomenologia é isso. O que se apresenta nessa aula é diferente do que se apresenta em outra aula. E eu nunca mais vou conseguir replicar essa aula para outras pessoas que entrarem aqui e eu querer falar a mesma coisa. Porque é nesse momento que eu estou dizendo isso. Entende?